Olha essa informação aqui. Baseado em estudos, é esperado que aproximadamente 5% da população do Brasil tenha altas habilidades de superdotação. Isso daria aproximadamente 10 milhões de pessoas no Brasil. Mas eu vou ser sincero contigo, eu acho esse número um pouco exagerado. E sendo um pouco mais realista aqui, vamos imaginar que seja 1% apenas da população. Isso já daria 2 milhões de pessoas que teriam que ter altas habilidades de superdotação. E você sabe quantas pessoas a gente realmente tem com diagnóstico? No Brasil tem aproximadamente 5 a 6 mil pessoas diagnosticadas, adultos, e aproximadamente 25 mil estudantes que foram incluídos nesse cálculo. Eu não sei exatamente como, mas eles foram incluídos, e a gente tem esse número. Isso representa uma pequena parte do número real. E por que eu tô te falando isso? Porque se você abriu esse vídeo, provavelmente você acredita que você ou alguém próximo tem altas habilidades de superdotação, ou você no mínimo está curioso para saber sobre isso. Eu sou o João, tenho altas habilidades de superdotação. Hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre como isso funciona, e para isso eu vou estar te mostrando os 10 sinais mais comuns que indicam altas habilidades de superdotação. Mas antes, deixa eu te explicar um pouquinho melhor o que seria isso. Altas habilidades, ou AHSD, como é referido normalmente, é um tipo de neurodivergência que, diferente do autismo e TDAH, que são considerados transtornos, e no caso do autismo até mesmo uma deficiência, a superdotação não se encaixa nisso. Ela é apenas uma neurodivergência, é uma forma diferente do cérebro funcionar. E as pessoas com altas habilidades não necessariamente têm altas habilidades. Normalmente a pessoa simplesmente tem neurodivergência. E o que seria isso? Essa pessoa vai ter um desenvolvimento diferente em algumas áreas, podendo às vezes ser bem avançada em determinadas áreas, principalmente de interesse. Essa pessoa vai ter uma sensibilidade maior nos sentidos como olfato, audição, paladar. Basicamente tudo é mais intenso para essa pessoa, inclusive emoções. Normalmente essa pessoa ela sente emoções com uma intensidade maior, e ela também tem uma facilidade muito grande para entender as emoções dos outros. E tudo isso junto é o que a gente costuma chamar de hipersensibilidade. Agora eu vou para os sinais que podem indicar a superdotação. O primeiro seria curiosidade intensa e precoce. É muito comum crianças serem curiosas, perguntarem o porquê das coisas, só que se isso for uma intensidade muito grande, aí já muda um pouco. Normalmente, depende muito da intensidade. E para a superdotação, uma das coisas que a gente avalia normalmente é a intensidade daquilo. Porque, de certa forma, a pessoa com essa característica normalmente é uma pessoa normal, só que com uma intensidade maior de pensamento, de funcionamento e tudo isso no geral. Uma pessoa, uma criança, um adulto, que ela tem uma curiosidade intensa de entender como as coisas funcionam, como é por trás, mecanismo, de entender toda a abordagem daquilo, entender o porquê, com uma intensidade muito grande, uma curiosidade muito intensa, pode ser um sinal de superdotação. Mas é claro que isso está ligado muito à intensidade. Sinal 2, aprendizagem rápida. Como eu falei, essas pessoas normalmente vão ter uma capacidade de processamento maior. Elas vão ter uma intensidade maior em tudo, inclusive na capacidade de processar informações. Então, normalmente a gente vai lidar com uma aprendizagem mais rápida. Isso não quer dizer que essa pessoa vai ser bem-sucedida na escola, ou que ela vai aprender tudo muito fácil e conseguir fazer de tudo. Não, essa pessoa vai ter uma facilidade maior para aprender o que ela tentar aprender. Vamos supor que uma pessoa normal levaria 2 horas para aprender determinada coisa. Por exemplo, trocar um pneu de um carro. Essa pessoa, ela conseguiria aprender essa informação, esse conceito, essa ideia, na metade do tempo. Mas normalmente é essa facilidade para aprender conceitos, ideias, de absorver conhecimento. O terceiro é o que eu acho que é o menos constante, que mais oscila de pessoa para pessoa, que é ter uma memória excepcional. Esse eu acho que não funciona para todo mundo. No meu caso funciona, eu tenho uma memória muito boa, mas é claro que se limita a coisas que eu quero me lembrar e que eu tenho interesse. Muitas das vezes acaba falhando para coisas que eu não tenho interesse ou que eu não estou focado ou prestando atenção. Mas esse é o que mais oscila entre as pessoas que têm essa neurodivergência. Mas basicamente seria uma pessoa com capacidade de lembrar de detalhes, de informações, de conceitos, até mesmo como a gente falou no aprendizado, a pessoa que ela tem mais facilidade para lembrar de instruções e detalhes sobre isso, e aí como consequência essa pessoa também aprende mais rápido, mas não se limita a apenas aprendizado. Quarto ponto, vocabulário amplo e precoce. Normalmente essa pessoa ela vai ter uma facilidade maior para utilizar de palavras um pouco mais sofisticadas, um pouco mais complexas, às vezes até muito antes do que deveria, mais cedo do que deveria na sua idade, e capacidade de entender palavras mais complexas sem nem sequer saber onde aprendeu essa palavra. Inclusive tem um livro muito interessante que eu li que se chama Flores para Algernon,
E nesse livro conta a história do Charlie, que seria uma pessoa que teria deficiência cognitiva, que estaria, num caso, abaixo da média, ele é considerado um retardado ali. E o livro, ele retrata muito bem esse crescimento de inteligência. O Charlie ele vai participar de uma experiência onde ele vai ficar mais inteligente, e uma coisa que retrata muito bem é porque o livro é como se fosse um relato do Charlie. Então, no começo do livro tem a escrita dele ali, como uma pessoa que não tem muito conhecimento nem muita inteligência, então é uma escrita com palavras erradas, com palavras bem simples, e depois que ele passa pelo experimento e que ele fica mais inteligente, a inteligência dele vai crescendo com o tempo, porque não é instantânea, ela vai sendo um crescimento linear de certa forma, a escrita começa a mudar. As palavras que ele usa começam a mudar e você vai percebendo palavras muito mais rebuscadas sendo utilizadas por ele. E para mim, esse é um conceito que define muito pessoas inteligentes. Uma amplitude maior de palavras. Inclusive, se você quer parecer mais inteligente, aprenda mais palavras. No quinto sinal, a gente tem pensamento complexo e abstrato. Então, normalmente essa pessoa ela vai ter uma capacidade maior de entender conceitos irreais como justiça, moralidade, tempo, e às vezes vai ter até um certo fascínio por isso, como por exemplo, pessoas que gostam muito de temas mais puxados para ficção, como viagem no tempo, universo paralelo e coisas nesse sentido, porque é uma coisa que instiga muito esse lado. No meu caso mesmo, eu sempre gostei muito do tema de viagem no tempo, universo paralelo e coisas nesse sentido, porque eu sempre achei muito interessante tentar entender isso. Número 6. Agora a gente vai falar do famoso hiperfoco. E falar sobre hiperfoco é um pouco interessante e complicado, porque o autismo tem hiperfoco, o TDAH também tem hiperfoco, e a superdotação também tem hiperfoco. Então, como que a gente diferencia o hiperfoco dos três? Porque se uma pessoa tem hiperfoco, ela pode estar em qualquer um dos três. Mas é que tá, o hiperfoco de cada um é diferente. Se você não sabe o que é hiperfoco, basicamente é você ter um interesse extremo por alguma coisa. Então, se você se interessa por rádio, você vai querer saber tudo sobre rádios, como eles funcionam, isso. E tudo nesse sentido. Se uma pessoa dessa se interessa por carro, ela vai querer entender como o carro funciona, como é o motor, as peças e por aí vai. Mas o hiperfoco do superdotado, ele normalmente se diferencia por quê? Normalmente vai ser um hiperfoco em uma coisa e vai ter um interesse justamente em absorver o máximo de conhecimento possível sobre o assunto. Só que no momento em que essa pessoa supriu tudo que tinha disponível de conhecimento sobre o assunto, ou no momento em que ela chegou num ponto em que ela fala, pô, eu acho que isso aqui de conhecimento tá bom, aí esse hiperfoco normalmente acaba. E às vezes vai ter mais de um hiperfoco ao mesmo tempo. No autismo já é um pouco diferente. O hiperfoco ele é específico em uma coisa. Ou normalmente esse hiperfoco ele vai ser muito mais permanente. As pessoas com autismo normalmente mantêm um hiperfoco específico para a vida toda. No TDAH já é completamente diferente. A pessoa com TDAH ela vai ter esse hiperfoco enquanto aquilo ali for divertido. Parou de ser divertido, o hiperfoco acaba. É muito raro, inclusive, uma pessoa com um TDAH manter um hiperfoco por um período muito longo. No meu caso, por exemplo, sempre foi muito difícil manter hiperfoco em algumas coisas, porque a partir do momento que eu aprendi sobre aquilo, que eu saturava tudo que eu tinha de conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquele tema, eu começava a perder o interesse naquilo ali. Tem pouquíssimas coisas que eu consigo manter um hiperfoco mais longo e duradouro. Eu tenho hiperfoco muito intenso, por exemplo, em TDAH, autismo, superdotação, QI e coisas nesse sentido. Outra coisa que eu consegui ter um hiperfoco foi justamente xadrez. Eu passei muito tempo tentando me interessar por xadrez e eu nunca consegui. Até eu descobri até eu descobri o xadrez online, onde você realmente joga com pessoas. E aquilo ali me prendeu de uma forma justamente porque toca no próximo ponto que a gente vai falar agora, que é preferência por desafios. Normalmente essa pessoa vai ter preferência por desafios, por coisas desafiadoras, difíceis, complicadas. No meu caso, por exemplo, isso se deu no xadrez, onde jogar com outras pessoas que muitas das vezes vão ser muito melhores que eu e vai ser difícil de eu conseguir melhorar naquilo ali, se torna um desafio muito intenso, muito interessante. Primeiro que é uma coisa que estimula intelectualmente, que é uma coisa que normalmente as pessoas com superdotação já têm um apreço muito intenso, e também porque é um desafio muito grande. Para mim está sendo um pouco difícil subir alguns pontos justamente porque eu não estou tentando estudar o jogo, eu estou só jogando e tentando me divertir e tentando subir dessa forma bem objetiva e direta. E até por isso está sendo divertido. Acho que se eu estivesse estudando ali o tempo todo, acho que não seria tão divertido. E assim como a preferência por desafios, essa pessoa dificilmente vai ter preferência por coisas repetitivas ou fáceis.
No meu caso, por exemplo, eu dificilmente consigo jogar um jogo que não tenha um desafio, que não tenha um objetivo, e eu dificilmente consigo me manter em um a partir do momento que ele se torna repetitivo, que eu vou ter sempre que fazer as mesmas coisas para conseguir progredir, que começa a ter uma progressão linear naquilo ali, onde eu vou ter que só repetir alguma coisa todos os dias para ter progresso. Agora, eu acho que é a número 8, que seria um pensamento divergente. Isso está muito associado à criatividade. Esse é outro sintoma que pode ser confundido, porque no TDAH a gente tem muito do pensamento divergente da criatividade. Inclusive, pessoas com TDAH são as pessoas mais criativas possíveis, mas essa criatividade, essa divergência de pensamento, essa facilidade para encontrar uma solução fora da caixa, uma solução fora do comum para resolver um problema, é um sintoma muito comum e muito intenso. Pessoas que não querem fazer as coisas da forma convencional e que às vezes vão ter muita energia para fazer algo de uma forma totalmente fora do comum e abstrata, do que de uma forma bem objetiva e simples. E 9, imaginação vívida. Normalmente vão ser pessoas capazes de criar mundos, histórias e sistemas na própria cabecinha aqui e com muita facilidade. São pessoas que vão ter uma preferência, inclusive, por estar ali no próprio mundo, dentro da sua cabeça, criando uma história, criando alguma coisa nesse sentido, porque isso é muito interessante. E justamente você ter uma intensidade grande de vivenciar isso quase como se fosse real, é o que torna interessante e o que faz com que essa pessoa tenha preferência por isso. E esse está muito ligado com o anterior, só que é de uma forma diferente. Enquanto no anterior a gente tem a capacidade de encontrar soluções, aqui a gente está falando de histórias, enredos e qualquer coisa nesse sentido. E por último, questionamento de autoridade e regras. Mas não acho que é por rebeldia, muito pelo contrário. Pessoas com superdotação normalmente têm um senso de justiça muito afiado. Então são pessoas que elas só vão respeitar regras que elas entendem como funcionam, entendem um propósito. Então, dificilmente essa pessoa vai ter facilidade para respeitar uma regra que ela não entende o propósito, que ela não acredita que faça sentido. Então, normalmente vão ser pessoas taxadas como rebeldes, mas simplesmente por não conseguirem seguir algo só porque alguém está mandando, entendeu? Então, às vezes são pessoas que, como alunos, vão desrespeitar o que o professor está falando simplesmente porque aquilo ali não faz sentido para essa pessoa, porque aquilo ali não tem um motivo lógico para ser feito. E esses foram os 10 sinais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo se você tivesse encaixado com todos esses sinais, ou com a maioria, isso não é certeza de que você tenha altas habilidades de superdotação. Isso pode até funcionar como uma auto-identificação, onde você até vai conseguir ter uma noção se você se encaixa ou não, vai aumentar a probabilidade nesse caso. Você só consegue ter certeza com a avaliação com um profissional. Me conta aqui nos comentários com quantos sintomas você se encaixou e qual sintoma você nunca esperava que fosse um sintoma de superdotação. Eu sou o João Valério e fui!